E aí, gente, como é que vocês estão? Hoje eu vim conversar com vocês sobre duas tragédias. Uma delas é uma tragédia grega, Medeia, escrita aí pelo Eurípides, e a outra é Macbeth, escrita pelo Shakespeare. Eu também vou comentar um pouquinho sobre vocês sobre essa biografia aqui do Shakespeare, escrita pelo Claude Murter, que é um biógrafo aí do Shakespeare francês. Mas eu achei essa biografia interessante. Eu não vou falar muito, pessoal, porque depois eu quero fazer uma comparação entre outras biografias do Shakespeare e essa daqui, tá bom? Então, vamos começar falando sobre Medeia, que é uma tragédia grega, como eu falei, escrita pelo Eurípides. Aqui, pessoal, nessa tragédia, a gente vai acompanhar a Medeia, que é uma especialista ali em venenos, que ela era casada com o Jasão. Só que o Jasão troca a Medeia por uma filha de um rei coríntio ali, e aí é que vai se dar o decorrer dessa história. Eu vou ler a primeira descrição aqui dessa cena, que é que vai dar o pontapé inicial dessa peça, e vou comentar com vocês também. Então ele diz aqui o seguinte, a descrição do primeiro ato dessa peça, que está aqui no prólogo. A criada de Medeia expõe a situação inicial da peça, ressaltando o estado lamentável em que sua senhora se encontra após o anúncio das bodas de Jasão com a princesa Coríntia. Estrangeira em terras gregas e agora abandonada pelo marido, Medeia não tem a quem recorrer. A ama teme que ela, devido a seu temperamento, cometa um ato extremo. Então, como eu falei, a Medeia ela foi trocada por essa princesa. E assim, gente, começa a dar tudo errado. Ela vai ser banida desse lugar, ela vai ter, acho que pelo menos até o outro dia para ter que ir embora, e ela tem esses filhos, só que o Jasão não tá nem aí. Ele se mostra completamente despreocupado com esses filhos, completamente alheio à situação deles, ele meio que não se importa. E a Medeia não, ela já está sofrendo muito, porque ela vai ter que sair desse lugar que agora ela considera como o lar dela, e também pela situação que esses filhos vão se manter, e até pela questão do abandono também. Então ela vai, em determinados momentos, ela até vai questionar essa parte, né, do cara ter abandonado os filhos assim. E a gente vai acompanhar, pessoal, todo o processo de vingança. Como ela vai maquinar aqui essa vingança contra essas pessoas, contra o rei, contra a princesa e contra o Jasão. No finalzinho da descrição, vocês prestaram atenção que ela disse assim o seguinte, né, que a ama que vai em vários momentos aconselhar a Medeia aqui, a ama teme que a Medeia faça alguma coisa completamente extrema. Só que assim, gente, quando você lê essa peça e volta para esse começo aqui, você vê que esse comentário aqui foi completamente profético. Porque assim, muita gente vai considerar, né, que o que a Medeia fez aqui no final do livro foi profético. Ou foi profético não, gente, foi extremo. E assim, quando você chega nessa parte, você... Meu Deus, eu não acredito que ela vai fazer isso mesmo. E o impressionante, pessoal, é que, de novo, a gente se pega torcendo por uma protagonista que tem atitudes completamente duvidosas. Então, assim, ela tem esses dois filhos e eu não vou dizer o que é que ela vai fazer com eles. Mas, assim, é um negócio completamente maluco. A forma que ela vai se vingar aqui do Jasão também vai ser atacando ali, eu não vou dizer como, o rei e a filha. Mas assim, gente, é uma peça muito bacana, muito legal para que você goste assim dessas maquinações com violência e tudo. E caso você queira uma leitura rápida, também é muito bacana. Aqui vão estar envolvidos a questão de venenos e magia. A Medeia, gente, ela é sobrinha da Circe, que é aquela feiticeira que transformou ali acho que foi em pedra, né, que ela transformou o pessoal da Odisseia. Mas assim, gente, voltando aqui ao tema vingança, porque o que a Medeia faz aqui nesse livro, ela poderia muito bem ir embora, ela poderia ter deixado ali tudo para trás, mas não. Aqui a gente vai acompanhar uma grande história de vingança, que eu achei assim, não vou dizer que eu achei justa, mas eu achei compreensível. Não vou mentir pra vocês, não. Adoro um personagem com personalidade duvidosa e atitudes mais duvidosas ainda. Mas assim, vocês que já leram essa peça, vocês acharam aí que a Medeia, ela foi, como a Amba disse aqui no começo, será que a atitude dela foi em excesso? Será que ela poderia ter somente ido embora? Mas e aí? Mas assim, eu penso sim, se ela poderia, né, ter ido embora e tudo, mas aí a gente ia perder o entretenimento
que tudo que essa peça aqui gera. Mas assim, voltando pro tema vingança. Essa parte aqui de que a Medeia vai se vingar, eu não vou dizer como, até porque eu quero que vocês tenham a surpresa do que vai acontecer. Mas é interessante a gente observar, pessoal, que essa parte da pessoa ali traída, que vai procurar vingança, que vai maquinar essas... como ela vai fazer essa vingança. E vai terminar, assim, num grande final, assim, realmente triunfante. Vem de antigamente. Você tá vendo aqui uma peça que foi escrita há séculos atrás, que ainda serve de inspiração para muita coisa que acontece hoje, para muita coisa que é acontece também, para muita coisa que é produzida hoje. E assim, depois que vocês lerem isso daqui, vocês vão perceber que muito das produções audiovisuais que tratam do tema vingança beberam aqui na fonte de Medeia. Porque quando as pessoas falam de vingança, vem muito à mente o Conde de Monte Cristo, né, que também é outro livro, outra obra aí que serve de inspiração quando o tema é vingança. Mas tá aqui, ó, um livrinho super rápido de ser lido, uma peça assim, gente, que não tem dificuldade nenhuma. Eu sei que muita gente coloca um peso grande nessas obras, porque é uma do teatro grego, e aí é muito difícil. Que nada, gente. Aqui tem um texto introdutório aqui muito bom, escrito pela Adriane da Silva Duarte. Esse livro aqui essa tradução, é considerada uma tradução já definitiva dessa obra, que ele vai dizer aqui o seguinte na partezinha de trás. Quem traduziu, gente, essa obra foi o Mário da Gama Cury, né? Mas ele diz que nessa tradução eles manteram, né, a versificação original. E assim, você vai lendo, você percebe assim que ele tem um jeitinho ali diferente. E assim, muito boa essa peça, super recomendo aí, sem medo, gente. Lê aí, vocês que gostam de mais um livro de mulher maluca, tá aí a dica pra vocês. Outro livro assim que tem uma personagem feminina ali de atitudes questionáveis é Macbeth, aqui do Shakespeare, que eu li, que também achei muito bacana. Outra peça rápida aí que dá pra ler num dia e que não vai te fazer dificuldade nenhuma. A única coisa que eu achei assim meio diferentona foi os diálogos aqui em determinados momentos, que são um pouco longos, não vou mentir não, mas assim, gente, muito massa, muito massa. Mas, resumindo, fazendo um resumão aqui da história pra vocês, a gente vai acompanhar a história de Macbeth e da esposa dele, a Lady Macbeth, que eles dois vão tramar ali para que o Macbeth assuma o trono desse rei. E acontece ali uma coisa, tá acontecendo várias guerras ali no momento, e um cara, ele vai ser morto e o Macbeth vai ocupar o cargo dele. Só que é o seguinte, no momento ali dessa que eles estão meio que confabulando sobre esse cargo, né, meio lá feliz que ele vai assumir esse cargo, ele encontra 3 feiticeiras que elas vão fazer uns comentários assim pra ele, proféticos também. E eles vão dizer assim, muita coisa vai ficar clara, mas outras coisas ali também vão ficar meio obscuras pra ele. Então assim, elas vão falar ali pra ele, vão dizer que vão acontecer essas coisas com ele e tudo. E assim, passa aí uns momentos dessa peça e o rei vai fazer uma visita lá no castelo do Macbeth e tudo, né, nas dependências dele. E aí que o Macbeth e a sua esposa, a Lady Macbeth, eles vão meio que tramar a morte desse rei. E eles vão conseguir isso. Só que assim, gente, eles vão armar ali para que não deixem dúvidas que foram as pessoas inocentes que eles mataram. Então assim, tá ali, vamos dizer que o séquito desse rei tá todo lá, algumas pessoas que fazem parte ali da corte, os cortesãos, né, desse rei, e os filhos dele também. Então, esse rei vai ser morto pelo o Macbeth e tudo, e enquanto eles dormem, a Lady Macbeth vai ter também parte nisso, porque ela vai drogar ali eles, colocar alguma coisa na bebida deles para que eles fiquem completamente trôpegos e eles não percebam que eles estão sendo mortos pelo Macbeth. E assim, ali o ato vai ser consumado e tudo da morte dessas pessoas. O Macbeth, ele vai se tornar ali o rei, o reizão de tudo. E assim, só que depois desse ato consumado, gente,
vai começar a acontecer um monte de coisa. Lembra que eu falei pra vocês que eles encontram essas 3 feiticeiras, que eles vão fazer profecias em relação ao futuro do Macbeth, mas muitas das coisas eles vão deixar de uma maneira assim mais sombria para que a gente não entenda realmente o que é que vai acontecer. Então, essas coisas mais sombrias começam a vir à tona. Porque assim, depois que eles matam esse rei, eles vão tentar eliminar as outras pessoas que podem levar a se questionar sobre a inocência do Macbeth. Porque eles vão começar, por exemplo, tem os filhos desse rei que foi morto, eles vão desconfiar do Macbeth, né? Que foi ele que chegou, foi ele que viu ali as pessoas, mas foi ele que matou as outras pessoas que mataram o rei. Então, assim, os filhos desse rei, eles vão fugir imediatamente dali, e aí o Macbeth e Lady Macbeth, eles vão começar a levantar suspeitas sobre essas pessoas que sumiram, né? Sobre os filhos do rei. E assim, não vou contar mais nada pra vocês, mas assim, é aquelas peças extremamente violentas, pra quem gosta aí de violência, ó, Shakespeare, né, escreve umas peças bem pesadas. Quem já leu Titus Andrônicos aí também deve lembrar. Mas aqui, gente, voltando pra essa questão das profecias que elas fizeram pro Macbeth, ele vai começar a ver o espírito do morto ali de outra pessoa. Lembra que ele tava tentando matar a galera lá pra que eles não desse com a língua nos dentes, começassem... Não é que não desse com a língua nos dentes, é começassem a desconfiar dele, né? Porque o cara já ia ocupar um cargo, aí o rei morre, ele assume esse cargo, o que é que tá acontecendo aí? Mas, enfim. Macbeth e Lady Macbeth, eles vão começar, ó, a pagar ali, vão ficar com a consciência pesada. Porque é o seguinte, que... Vamos dizer, gente, que o cérebro aqui dos dois é a Lady Macbeth. Vocês devem estar perguntando por que é que eu tô com essa biografia aqui do Shakespeare escrita pelo Claude Murter. Pois então, aqui na biografia diz o seguinte: no entanto, uma vez perpetrado o ato criminoso e por um efeito de bumerangue, é o remorso que se instala e... Aí aqui é uma parte que ele vai descrever, uma parte, gente, que a Lady Macbeth tá meio que enlouquecendo. O Macbeth chama ali um doutor para analisar ali a situação dela, e ela vai dizer o seguinte, ó: ainda resta uma mancha, que ela tá meio que delirando. Ainda resta uma mancha. Sai, mancha maldita, sai. 1, 2. Vamos, é hora de agir. O inferno é sombrio. Que vergonha, meu senhor, um soldado ter medo. Aqui é como se ela estivesse falando pro Macbeth. Ninguém pode pedir contas a um rei, mas quem teria pensado que o velho tivesse tanto sangue? O conde de Fife tinha uma mulher. Onde ela está agora? Mas como? Estas mãos nunca ficaram limpas? Basta, meu senhor, basta. Está pondo tudo a perder. Ainda o cheiro de sangue, todos os perfumes da Arábia não purificariam esta pequena mão. E aqui a gente pode analisar como se ela estivesse fazendo uma analogia à limpeza da consciência. Porque assim, por mais que eles tenham conseguido ali ocupar esse cargo, por mais que eles estejam ali eliminando essas pessoas que eram ali amigas desse rei que foi morto, a consciência deles vai ficar pesando. Tanto é, como eu falei, o Macbeth, marido, ele vai ficar vendo um dos caras que ele matou. A Lady Macbeth, ela já começa aqui a surtar. Mas é isso, gente. É duas peças aqui pra vocês muito bacanas. Essa biografiazinha aqui também é legal de vocês lerem, mas ela faz assim uma análise mais da obra em si do que do próprio Shakespeare. Porque assim, não sei se vocês sabem, o Shakespeare não tem muita coisa assim, muitos documentos, muitos dados realmente históricos em relação a ele. Muito pouco se sabe sobre ele. O que se sabe em relação a ele é mais, como é que eu posso dizer, extraído assim de poucos documentos, extraídos assim de meio que suposições também por meio da obra dele. Mas é isso, gente. Fica duas dicas aqui pra vocês de duas peças incríveis com personagens, de novo, de caráter bastante duvidoso e assim, super tranquilas de serem lidas, assim, sem medo, gente, de ler Shakespeare, sem medo aí de dar uma chance pra essas tragédias gregas, tá bom? E é isso, obrigado pra quem assistiu até aqui. Desculpa se eu tiver falado alguma bobagem, desculpa aí pela gagueira e tudo, porque às vezes eu fico empolgado e acabo gaguejando. Mas é isso, gente. Obrigado. Tchau.